A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão, seja muito bem-vindo a mais um devocional diário para abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Neste devocional diário de hoje quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 29 ao 31, que assim vai dizendo: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Aleluia! Meus amados e queridos ouvintes, irmãos, quando olhamos para a passagem qual nós lemos, vemos Jesus e alguns dos seus discípulos. Eles haviam saído da sinagoga e foram à casa de Simão Pedro e de André, com Tiago e João, lembrando que André e Pedro eram irmãos. A sogra de Pedro estava deitada com febre, e logo falaram dela para Jesus, que, tomando a mulher pela mão, a levantou, e ela servia-os. Quando Jesus vai à casa de Pedro, eu não sei ao certo se ele já estava indo com o propósito de curar a sogra de Pedro. Não sei se isso já havia sido relatado a ele ou não. Entretanto, não podemos nos esquecer que, ainda que Jesus era homem, ele não deixou de ser onisciente, isto é, de saber tudo. Isso é claramente evidenciado quando no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 37, vemos Jesus que fora convidado para comer na casa de um fariseu chamado Simão, tendo um primeiro encontro remidor com a vida daquela mulher pecadora. Eu digo isso no sentido de Jesus ter perdoado o pecado daquela mulher que chegou sabendo da notícia que Jesus estaria ali. Tal mulher regou os pés do Senhor com lágrimas e os enxugou com seus cabelos, e beijava os pés e ungia-lhes com o unguento. Então o fariseu, cujo nome fora Simão, que havia convidado a Jesus, disse consigo que se Jesus fosse profeta, bem saberia quem e qual era a mulher que o havia tocado, pois era uma pecadora. A palavra diz, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 39, quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus, sabendo daquilo que o fariseu havia dito, ainda que Simão, que fora este fariseu, havia falado ao que tudo indica somente consigo mesmo, Jesus vai liberar um sermão sobre o perdão e o amor, falando também sobre reverência em cima das palavras do fariseu, dizendo que, em outras palavras, o que Simão não fez, aquela mulher estava fazendo, a reverência que Simão não deu, aquela mulher estava dando. Mas aqui podemos nos perguntar, como Jesus sabia de algo que Simão certamente falou em seu íntimo, consigo? Isso ocorre porque Jesus, ainda que era homem, não deixou de ter poder. Ao contrário, ele só não usou o poder que ele tinha e tem para não cumprir o grande propósito. Ou seja, ainda que era 100% homem e 100% Deus, ele não se utilizou de atributos divinos para não se entregar na cruz. Embasado nesta linha de raciocínio, ainda que talvez alguém não tivesse falado a ele acerca do estado da sogra de Pedro, ele já sabia. Meus queridos ouvintes, quantas são as vezes que sentimos em nosso peito o desejo de estar em muitos lugares? Eu digo isto no âmbito ministerial. Os primeiros anos de um crente novo convertido são exatamente assim. Tudo que se diz Jesus, ele quer ter participação para se sentir mais edificado a todo momento, mas às vezes o lugar que muitos evitam é justamente a casa. O lugar que muitos não gostam de estar é justamente em casa, porque eles sabem da circunstância,
eles conhecem a dificuldade enfrentada em casa. Por isso já perderam o prazer há muito tempo de estar na própria casa. Para muitos, o lugar de desprezo, humilhação, medo e insegurança não é a escola, não é o serviço, é a casa. Porque o inimigo projetou uma doença que se enraizou na vida de muitas famílias, em muitas casas que a estrutura deixou de ser o Senhor Jesus, deixou de ser a verdade, a santidade, a pureza, a integridade, sinceridade, honestidade e capacidade de fazer o bem. Às vezes, essa doença derrubou o pai, a mãe, os irmãos, e você olha de um lado, olha do outro e não vê saída. Mas eu profetizo que depois do culto, depois do ensino na sinagoga, Jesus vai acompanhar você até aquele lugar aonde possa estar predominando a tristeza, a discussão, o rancor e a mágoa, para levantar a sua família e fazer com que a doença que deixa o ambiente queimando em ódio bata em retirada em nome de Jesus. Jesus conhece a raiz do problema, mas Ele quer que haja a postura daquele que está como coluna naquela casa, para Ele arrancar o mal. Você se põe como coluna de oração nesta casa? Dê permissão para Jesus levantar essa família, para Jesus transformar este ambiente. Primeiro você precisa se posicionar. Não é se atemorizando, não é se tubiando, se esmorecendo, é se posicionando, é andando em constante oração, jejum e vigilância. Coloca para fora o altar da mentira, altar do engano, altar da malícia e edifica um único altar ao Senhor dos Exércitos nesta casa, nesta sala. Edifica um único altar ao Senhor dos Exércitos. E você vai ver o que Jesus vai fazer na vida da sogra, do sogro, do pai, da mãe, dos irmãos, do esposo, da esposa, dos filhos desta família, em nome de Jesus. Quando Jesus levanta a sogra de Pedro, qual é uma das primeiras atitudes que ela toma? A palavra diz que ela servia-os. Aqui entramos no tema deste devocional. Se você foi chamado para servir, não é a frustração que vai te fazer deixar de cumprir o seu principal propósito, o seu principal papel. Não é a angústia, a humilhação, a perseguição, o medo, as lutas que vão barrar o seu propósito. Jesus te levanta do leito de dor e você avança, continua, prossegue. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Você só não pode desistir de continuar, pois Deus tem algo grandioso na vida daqueles que foram chamados para servir. Ainda que você se sinta fraco, Jesus te dá força. Incapacitado, Ele te capacita. Desmotivado, Ele te motiva. Indisposto, Ele te dá disposição. Medroso, Ele te concede confiança. Prostrado, Ele te levanta. Machucado, Ele te sara. Doente, Ele te cura. Só continue, porque aqueles que foram chamados para servir não irão jamais se encaixar no espaço da desistência. Se foram chamados para servir, jamais existirá tempo propício para o retrocesso, mas somente o tempo para o avanço e progresso. Você precisa avançar, você precisa continuar, você precisa progredir, porque não é essa dor, não é essa humilhação, não é essa perseguição, não é essa febre, não é essa doença que vai te parar. Jesus te levanta, mas você precisa ter postura para continuar a servir, para continuar a prosseguir na obra que Ele tem confiado em sua vida. Só persista, insista e não desista, pois Deus te chamou para fazer algo além daquilo que você possa estar mensurando, para fazer algo além daquilo que você possa estar imaginando, para fazer algo além das suas expectativas. Precisamos continuar, apesar de estarmos cansados, apesar de estarmos desanimados, apesar de estarmos sendo perseguidos. Precisamos continuar, pois não foi homem quem nos chamou, foi o Todo-Poderoso, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele tem o poder de efetuar. Então precisamos prosseguir avante, avante em Cristo, avante nas promessas, avante no propósito, avante no alvo, avante, pois nós vamos chegar
no lugar aonde o Senhor quer nos depositar em nome do Senhor Jesus. Só que precisamos de posição, precisamos do chamado, de cumprir o chamado que Ele confiou em nossas mãos. Se o seu chamado é o chamado de servir, sirva com o coração. Sirva com o sangue correndo em suas veias, com foco, com alvo, com persistência, com propósito, com perseverança. Não desista, não retroceda, só avance em nome do Senhor Jesus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Se você não é inscrito, eu te convido, se inscreva neste canal, curta este vídeo, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. E deixe um comentário se você gostou desse vídeo, se esse vídeo edificou a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.